Para você que está vindo a primeira vez, nós estamos trabalhando uma série chamada Peregrinos. E essa série, ela é uma série que se encontra dentro de Salmos, que são os Salmos de Romagem. Durante 3 vezes ao ano, durante um período de 3 vezes ao ano, os israelitas subiam a Jerusalém para louvar e adorar ao Senhor juntos. Então, todos eles que estavam espalhados em Israel subiam a Jerusalém para louvar ao Senhor. E durante essa trajetória, eles entoavam esses cânticos de romagem. Então, esses cânticos eles têm ensinamentos profundos para a nossa vida. Eles falam sobre sofrimento, eles falam sobre fé, sobre esperança, sobre confiança. E eles têm um ensinamento muito profundo e muito grande para as nossas vidas hoje. Afinal de contas, nós também somos peregrinos. Nós não precisamos mais sair por aí peregrinando para adorar ao nosso Deus, porém nós somos peregrinos aqui nessa terra. Estamos aqui de passagem também, até que um dia entraremos juntos na Jerusalém Celestial. Amém? E hoje nós vamos falar sobre o tema a alegria de pertencer. Abra aí a sua Bíblia em Salmos 122. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos seus muros e segurança nas suas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o seu bem. Feche seus olhos, vamos orar por essa palavra nessa noite. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Obrigado, meu Deus, pelos seus feitos. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado, meu Deus, por poder cultuar ao Senhor em meio a uma comunidade de fé. Obrigado por ter irmãos e amigos aqui que te louvam e que dedicam a sua vida a te adorar, a te exaltar, Pai. Que o Senhor possa ministrar essa palavra em nossos corações e que nós possamos sair daqui entendendo, meu Deus, sobre essa alegria, a alegria de pertencer à família de Deus, a alegria de pertencer a um povo que não está caminhando e peregrinando por esse mundo em vão, mas estamos caminhando em direção a Ti, Pai. E nós te louvamos, abre o nosso entendimento, o nosso coração nessa noite, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Esse salmo, ele fecha a primeira trilogia desses salmos de romagem. Nós abrimos essa série com os salmos 120, e no Salmo 120 ele fala sobre esse início da jornada. Nós vimos o salmista falando que ele se sentia como um estrangeiro, mesmo estando no meio do seu povo. Ele falou sobre os lábios mentirosos, sobre a língua enganadora, sobre aqueles que difamam, sobre aqueles que acabam com a reputação. E nós vimos que ele estava se sentindo como uma ovelha no meio de lobos devoradores. Nós vimos esse início da jornada. No domingo passado, nós falamos sobre o Salmo 121, que fala sobre as dificuldades da jornada, que passaremos por dificuldades, mas o salmista diz que no meio dessas dificuldades, no meio dessa peregrinação, o Senhor é o nosso socorro. Então, nós estamos vendo um passo a passo, e hoje nós vamos ver o terceiro salmo, que ele fecha essa primeira trilogia, que é a chegada em Jerusalém, a chegada à terra, à cidade da paz. E aqui nós vamos falar sobre essa alegria da chegada, essa alegria de pertencer, para adorar e para orar ao Senhor. Então esse salmo que nós vamos ler hoje, que nós vamos estudar hoje, ele fala sobre a alegria do cristão, a alegria de pertencer a uma família, a alegria de pertencer a um reino, a alegria de estar com um povo na presença de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E essa alegria, ela não está numa solidão, é uma alegria de estar em comunhão. Não é falar sobre uma alegria que eu sinto trancado dentro do meu quarto, adorando ao nosso Deus, mas é uma alegria de pertencer a um povo, de estar em uma comunidade, de poder fazer o que nós fizemos agora há pouco, adorar ao Senhor, olhar para o lado e ver o nosso irmão cantando também, e juntos, uníssonos, cantando ao Senhor. É essa alegria que o salmista está falando. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E ele começa dizendo: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor.
Como eu falei, durante as festividades de Israel, pelo menos 3 vezes ao ano, todo o povo espalhado por Israel, eles caminhavam, eles peregrinavam em direção a Jerusalém. Tinham aqueles que moravam próximo, mas tinham aqueles que moravam distantes. Então essa peregrinação, ela levava dias. Ela podia levar dias. E durante essa peregrinação, eles subiam juntos para adorar, eles subiam juntos para oferecer sacrifícios, para levar os seus dízimos, para levar a sua oferta à casa do Senhor, no lugar da sua habitação. Porque o Senhor habitava no templo em Jerusalém. E o salmista fala aqui sobre a alegria de receber esse convite. Ele diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui ainda é somente um convite. Olha, já me disseram, está chegando a hora, vamos começar essa caminhada, vamos novamente peregrinar à casa do Senhor. E ele sentiu uma tamanha alegria. Mesmo sabendo das dificuldades que eles enfrentariam pelo caminho, mesmo tendo em mente os vales que eles precisariam passar, as noites que eles dormiriam no meio do deserto, mesmo estando longe da sua casa, nada disso importava, porque toda essa trajetória ela apontava para o lugar da presença de Deus, para estar em comunhão com o seu povo. Então isso já era um motivo de grande alegria. Eles sabiam que lá era o lugar da presença de Deus. E aqui eu preciso te dizer algo. Antigamente, a presença de Deus estava no templo de Jerusalém. O Senhor habitava no Santo dos Santos. Era lá que a Shekinah do Senhor descia. A nuvem da glória de Deus descia sobre o templo de Jerusalém. Era lá que o Senhor habitava. Davi instituiu Jerusalém como a sede do templo, da casa de Deus. Então o Senhor estava naquele lugar. Diferente dos outros deuses daquela época, os deuses pagãos, que eles eram deuses do monte, que eles eram deuses do vale, que eles eram deuses dos rios, o Senhor estabeleceu somente um lugar para adorá-lo. Você caminhava por aquela região e você via diversos altares erguidos aos outros deuses, aos deuses pagãos, porque eles eram deuses de cada um desses locais, mas o nosso Deus, Ele é o Deus de toda a terra, então não tem vários altares, é somente um altar, era somente no templo, porque Ele era o Deus de toda a terra, porque Ele é o Deus de toda a terra. E tendo isso em mente, é por isso que havia essa alegria. É por isso que o salmista fala a respeito dessa alegria, em receber somente o convite. Era somente ainda o convite. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas havia já uma alegria, porque todos estavam indo, não para qualquer lugar. Eles não estavam indo somente ter comunhão, mas estavam indo para a presença desse Deus. Estavam indo louvar a esse Deus. E meus irmãos, quando o destino é maravilhoso, irmão, não importa se na trajetória vai ser uma viagem longa, se ela vai ser árdua, se ela vai ser difícil, essa viagem ela não se torna um fardo. Mesmo em meio às dificuldades, há alegria. Há alegria. E é sobre isso que o salmista está falando. Sabe quando você vai viajar, e eu acredito aqui que todos já tiveram esse tipo de experiência, quando você vai para algum lugar que você está com uma ansiedade muito grande, está com uma expectativa muito grande de conhecer algum lugar, e você fica super feliz, e não importa se você vai pegar 12 horas de escala, se você vai ter que fazer um monte de conexão, se você vai sair pingando o Brasil todinho para poder chegar no seu destino, não importa, você não cansa, porque você está com expectativa, porque você está alegre. E enquanto eu estava escrevendo aqui, eu lembrei de uma das, né? Porque a gente já fez isso, é meio corriqueiro na nossa vida, mas a gente acabou fazendo uma viagem que a gente tinha 20 dias de férias, que era um tempo de desligar assim mesmo, de somente aproveitar a família. E aí fui eu, minha esposa e minha filha, né? Minha primeira filha, a Luísa ainda não existia, estava só nos planos de Deus. E aí a gente fomos para Curitiba, pegamos um carro e a gente decidiu subir para Sorocaba, fomos visitar uns amigos que tinham lá em Sorocaba, e a gente não decidiu nada, irmão, a gente não planejou nada, a gente só falou, só vamos aproveitar a nossa família. E aí quando a gente estava lá no segundo, terceiro dia em Sorocaba, a gente falou, e aí amor, e o resto da viagem, vamos fazer o quê? Aí a gente estava dentro do hotel, e aí a Mai estava passando o Reels assim, aí apareceu um Reels, nevou em Gramado, uau, neve em Gramado e não sei o quê, e aí, olha, venha você também, porque talvez nos próximos dias vai nevar de novo, e deixa eu fazer um parênteses aqui, isso é só para enganar besta, irmão, só para enganar besta. E aí eu, besta, fui lá, vamos, descer de Sorocaba para lá, e a gente desceu, meu irmão, 12 horas, acho que foi 12 ou 13 horas de carro,
E a gente desceu, e eu não estava nem aí, e dirigindo, e indo, e parava, aproveitava que a Bia estava dormindo 4 horas seguidas, ela acordava, olhava assim para fora, dormia de novo, e a gente, para nem para almoçar, vamos só comprar uma besteirinha, e a gente foi, e não importava o tamanho da distância, não importava se era 10, 12, 20 horas, a gente só queria chegar, porque a gente estava com expectativa muito grande de talvez ver neve, ou não, só sentir o frio mesmo. E aí a gente chegou lá, 8 horas da noite, escuro já, a gente chegou no restaurante, enquanto a gente estava jantando, foi a hora que eu fui reservar o hotel, e aí foi desenrolando, mas enfim, foi uma das melhores viagens que a gente já fez até hoje, né? E a gente fez outras também depois, 12 horas de viagem, enfim. Mas o que eu quero dizer? Não nevou. É por isso que eu falei que é para enganar a besta. É só, eles pegam o vídeo do ano retrasado e postam de novo, e todo mundo, mas não vai nevar não. Pode nevar, mas enfim. Mas é sobre essa alegria. É quando nós estamos com a expectativa, nós não nos importamos com a dificuldade do caminho, porque os nossos olhos estão fixos em alguma coisa. E aqui o salmista fala que os olhos deles estavam fixos em Jesus, estavam fixos na presença de Deus. Eles queriam caminhar, peregrinar, não importava as dificuldades, porque eles estavam indo para o lugar da habitação de Deus. Então, esse era o sentimento, era essa a sensação, essa era a alegria. Aí você pergunta, então pastor, partiu Jerusalém, vamos peregrinar, vamos para Jerusalém, porque lá é o lugar da presença do Senhor. Mas eu preciso te dizer que hoje a realidade é diferente. Não precisamos mais peregrinar para encontrar o nosso Senhor, porque Ele habita em nós. Deus habita no meio do seu povo. Diferente do tempo que o salmista escreveu esse cântico aqui, hoje nós temos o cumprimento dessa promessa em Cristo Jesus. Nós temos o Messias. Então nós não olhamos e não lemos mais aqui esse salmo olhando e dizendo, olha, nós temos que ir para Jerusalém, temos que marchar, temos que peregrinar. Não, nós temos o Messias. E é importante dizer isso, que todas as vezes que você for ler a Bíblia, e principalmente o Antigo Testamento, você precisa fazer isso com a ótica do Evangelho. Você precisa fazer isso usando as lentes do Evangelho. Porque aquilo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para quem Cristo era. Então tudo isso se torna sombra diante da realidade de quem Deus é. A vinda de Jesus à Terra, ela representa o cumprimento de todas as promessas que antecederam Ele. Então Cristo é esse cumprimento. Todos os rituais, os templos, os costumes, os sacrifícios, as festividades, tudo isso é sombra de quem Cristo é. Tudo isso é sombra. Olha o que vai dizer o autor aos Colossenses no capítulo 2, versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Cristo é a nossa realidade. Cristo está no meio de nós. Cristo veio a esse mundo, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é a nossa realidade materializada. Nós não temos mais somente uma esperança e uma expectativa em nossos corações. Cristo é a nossa esperança e Ele vive e reina. Então o que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que passou é sombra. Não podemos deixar a nossa vida ser tomada por essas sombras, porque sombra é somente uma sombra. Imagina que aqui atrás de mim tivesse uma luz muito forte e alguém começasse a se aproximar aqui por trás de mim, e essa pessoa estaria projetando uma sombra na minha frente, certo? Eu estaria vendo uma silhueta aqui. Quanto mais distante essa pessoa estivesse, mais essa silhueta ia estar distorcida. E quanto mais ela fosse se aproximando, mais ela ia tomando contorno, e eu conseguia ver essa silhueta mais claramente. Mas ainda assim eu não conseguia ver a cor dos seus olhos, eu não conseguiria ver a cor da sua pele, qual o estilo de cabelo, que roupa ela estava usando, eu não consigo ver. Mas a partir do momento que essa pessoa passa por mim, ela se torna uma realidade, ela se materializa, eu consigo ver a sua imagem, e Cristo é essa imagem. Nós não precisamos mais das sombras, não precisamos mais nos ater às festividades, aos ritos, ao sacrifício. Cristo é esse sacrifício perfeito, Ele é a nossa realidade. Então, esses sacrifícios, esses altares, tudo isso é sombra de quem Cristo é. Porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Ele habita no meio do seu povo.
E nós somos o povo de Deus. Não precisamos mais dessas sombras. Não precisamos mais gastar tempo com a embalagem do presente, porque nós já temos o maior presente, Cristo Jesus. Ele é o nosso presente. Então, nessa ótica, Jerusalém não é mais uma terra santa. Jerusalém não é mais o centro religioso do mundo, não. Nós podemos ir lá sim, e eu creio que nós vamos um dia, vamos fazer uma caravana para lá, vamos juntos, e que coisa maravilhosa vai ser nós em comunidade, conhecermos, contemplarmos Jerusalém. Mas a gente não vai lá, irmão, e por favor não me peça isso, para a gente ir lá e trazer um vidrinho cheio d'água do Rio Jordão. A gente não vai lá para pegar uma raspinha do Muro das Lamentações, botar num saquinho e dizer, isso aqui é terra santa, isso aqui é pedra santa, é do Muro das Lamentações. Isso aqui é milagroso por si só. Achando que a gente vai trazer algo sacro, algo santo. Da mesma forma com que nós não devemos nos ater às festividades religiosas. Nós não precisamos comemorar as festividades judaicas. Nós não somos judaicos, nós não somos judeus. Nós não fomos chamados para isso, essa não é a nossa realidade. Tudo isso aponta para a realidade de quem Cristo é. Cristo é tudo em todos. Não precisamos mais disso. Não precisamos mais nos ater a esses detalhes. Esse não é o nosso chamado. Tudo isso é sombra. Tudo isso passou. Porque tinha um propósito: apontar para a vinda de Cristo. Mas ele já é a realidade. Então nós vemos isso o tempo todo. O próprio Cristo fala sobre isso para a mulher samaritana. Ele diz, está próxima a hora em que vocês não adorarão nem em montes, nem em Jerusalém. Isso está lá em João 4. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não há mais um único centro de adoração. Deus não habita mais em um único templo. Deus habita no meio de nós. Deus habita no meio do seu povo. Então, nós não precisamos mais subir um monte, nós não precisamos mais subir uma torre, nós não precisamos mais peregrinar, nós não precisamos mais nos reunir 3 vezes ao ano em Jerusalém, não, porque Cristo é essa realidade em nós, aqui, juntos, reunidos. Olha o que o autor aos Efésios diz, no capítulo 2, versículo 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Cristo é o nosso fundamento, Cristo é essa pedra angular, ele dá o ângulo para o edifício, nós somos construídos em cima dele, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário do Senhor. Nele vocês também serão justamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós somos a morada de Deus. Não mais Jerusalém, não mais um templo em específico, não mais o Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou e nós temos acesso ao Pai, um acesso livre ao Pai por intermédio de Cristo Jesus. Por isso, no Novo Testamento, a igreja é chamada de a casa de Deus. E quando nós falamos sobre igreja, nós não estamos falando sobre isso aqui, essas 4 paredes. Não é a igreja como uma instituição religiosa, mas é a igreja como o ajuntamento do povo de Deus, a reunião dos santos. Essa comunhão é a igreja. Por isso é errado afirmar que isso aqui é santo. É por isso que é errado chamar. A gente chama porque a gente faz menção ao Antigo Testamento, mas isso aqui não é um templo. Isso aqui é somente um lugar onde a igreja do Senhor se reúne. Não é esse lugar que é santo. Isso aqui é santo porque nós estamos aqui reunidos. Mas a partir do momento que nós saímos dessa porta, isso aqui é somente um lugar. Isso aqui não é um altar, isso aqui não é um templo. Isso aqui se torna santo porque nós estamos aqui. E quando nós saímos, Deus não fica aqui. Deus ele vai conosco. Deus ele não fica aqui, graça e paz, tchau, até quarta-feira tem escola bíblica, Deus abençoe. Não, o Senhor vai conosco. Hoje nós o adoramos em qualquer lugar. Nós podemos ter a presença dEle, acessar a Ele em qualquer lugar. E quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei que nós já fizemos um culto dentro de uma boate LGBT. E meu irmão, os religiosos, olha, por quê? Que profanação, mas não.
Porque o lugar não é santo, ele se torna santo porque a igreja do Senhor está lá reunida. É lá que o Senhor está. E o que eu quero dizer com tudo isso, meus irmãos? Como é bom cultuar ao nosso Deus. Como é bom estar em comunhão. Que dádiva é isso, que privilégio é isso, fazer parte do povo de Deus, estar em comunhão, adorando, louvando, engrandecendo ao nosso Deus. Que dádiva, que privilégio é isso. É por isso que nessa perspectiva, entendendo a alegria que havia no salmista, quando ele dizia, vamos peregrinar para a casa do Senhor. Hoje nós temos o privilégio de estar aqui não somente 3 vezes ao ano, podemos estar aqui sempre que quisermos, pelo menos 2, 3 vezes na semana, nós podemos estar aqui. Mas é incompreensível um cristão perder a alegria de ir para a igreja, perder a alegria de estar reunido com o povo de Deus. Não tem como ser cristão desigrejado, irmão. Não tem. Porque igreja é comunhão. Igreja é isso aqui, é comunhão, é estarmos juntos. Isso é que é ser igreja. A Escritura nos diz que é melhor um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. É muito melhor estar aqui, é muito melhor estar na presença de Deus. É na presença do Senhor que temos plenitude de alegria, diz lá em Salmos 16. O autor aos Hebreus também vai dizer, não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o grande dia se aproxima. Não tem como ser igreja sozinho, irmão. Você pode conhecer a Bíblia, você pode orar no seu quarto, você pode ter a sua comunhão pessoal, o seu relacionamento pessoal com Deus, mas igreja, irmão, você não consegue ser só. Igreja é comunhão, é estarmos juntos, é caminharmos juntos, para que a gente possa perseverar nessa jornada, nessa peregrinação aqui nessa terra. Precisamos estar juntos. Não tem como ser membro online. E tem muita gente que está com esse termo agora, eu sou membro online, de onde? Da igreja fulano de tal. E aí, como é que faz? E os sacramentos? E a Santa Ceia? No dia da Santa Ceia, você manda um emoji, um vinho e um pão, assim, aí, ceiei. A ceia é sentados à mesa, é o povo de Deus reunido. E o batismo, como é que você vai se batizar? Temos que estar aqui, irmãos, em comunhão. Lembra quando nós falamos sobre o sal e luz, que nós precisamos estar inseridos no mundo, não é a parte do mundo, nós não recebemos o evangelho para nos distanciarmos, é estar aqui, é aqui na igreja, é o ferro afiando o ferro, e quando o ferro afia o ferro, ele tira pedaço mesmo. Às vezes vai ser incômodo, às vezes é difícil, mas para sermos igreja, nós precisamos estar juntos. Precisamos estar em comunhão, precisamos entender a importância de estarmos reunidos, cultuando ao nosso Deus. E o salmista aqui ele continua, nossos pés já se acostumaram dentro de suas, nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Agora o salmista ele está se alegrando porque ele chegou em Jerusalém, porque ele já pode contemplar com seus olhos, mesmo depois dessa peregrinação árdua, difícil, mas ele está agora diante de Jerusalém. Ele chegou ali e vislumbra a cidade da paz. Ele contempla Jerusalém e a alegria de poder estar ali. E quantas vezes nós não estamos mais tendo essa alegria de estar em comunhão? Quantas vezes nós perdemos isso? Nós podemos cultuar a Deus quando nós quisermos. Nós podemos estar aqui no domingo, toda quarta-feira tem algum evento, seja encontro de homens, de mulheres, escola bíblica, sábado tem oração, mas a gente não cultua, a gente não valoriza, a gente não entendeu a alegria que é pertencer a essa família. A gente não valoriza. Vemos muitos irmãos deixando de cultuar, deixando de frequentar os cultos públicos por motivos banais, por motivos ínfimos. E uma coisa eu aprendi desde o início da minha caminhada, quando a brasa está longe da fogueira, ela apaga. Nós precisamos estar aqui, edificando uns aos outros. É isso que é ser igreja, é uma edificação mútua. É eu no momento da minha dificuldade, ser edificado pelo meu irmão. É eu no momento em que eu estou forte, edificando o meu irmão. E nós juntos caminhando, nessa caminhada de fé, dessa peregrinação que é a nossa vida. Caminhando juntos para um só objetivo. Para a honra e para a glória do nosso Deus, caminhando com nossos olhos fixos nele. Então, entenda, não é Deus que precisa da nossa adoração. Somos nós que precisamos adorar a esse Deus.
Então, quando essa perspectiva muda em nosso entendimento, a gente começa a olhar para a igreja de uma maneira diferente. Ela não se torna mais um fardo para mim, mas ela é um regozijo da minha alma. Eu estou aqui porque eu entendo a importância de estar aqui, de estar em comunhão com nossos irmãos. A verdadeira alegria aqui do salmista em peregrinar para a casa do Senhor é justamente essa de contemplar a casa de Deus, de estar no lugar da sua presença. Hoje a gente não precisa mais peregrinar dias e dias, a gente vem de carro. A gente chega aqui de carro, o carro para aqui, se você não tem carro, o Uber te deixa bem aqui na frente. E às vezes a gente desce com a cara emburrada, chateado, vindo para a igreja. Irmãos, a alegria de estar na casa do Senhor. E a gente continua, a gente fica agindo como se a igreja não fosse importante, ou como se ela fosse um fardo. A gente transforma aquele versículo do suportai-vos uns aos outros, que a gente já falou aqui, que esse suportai-vos é de dar suporte, é de estar durante essa caminhada, e se o irmão cai do meu lado, eu suporto ele, para que a gente possa juntos continuar e perseverar nessa caminhada. A gente transforma o sentido dele e fala, eu suporto o pastor Vitor, ele é chato, mas eu suporto, eu vim aqui para essa igreja suportando ele. Mesmo ele sendo chato, eu suporto ele. Pastor Vitor, chato, mas eu venho. Estou me vingando de todas as vezes que ele falou aqui comigo. Você conhece aquela história do irmão que não queria vir para a igreja? A mãe vai lá na porta do quarto dele e faz: fulano, bora, é hora de ir para o culto, bora. Ele, mas por que eu tenho que ir para o culto? Como assim, por que tu tem que ir para o culto? Primeiro, hoje é o domingo, é o dia do Senhor. E segundo, tu é o pastor, meu irmão, bora para a igreja. Ou tu acha que é fácil, ou tu acha que é só você? É difícil, mas há um privilégio de estar aqui, irmão. É difícil, viu, pastor? É difícil. Ainda mais a gente que vem aqui e se encontra toda semana, é difícil. Ouvir. Está me ameaçando, pastor? Eu tenho mais uma página aqui. É difícil ouvir as piadas de tiozão do Saulinho, mas é o presbítero Saulo. É o presbítero Saulo. Ei, a risada foi forte, acho que todo... Nós sabemos que a igreja tem defeitos, meus irmãos, nós sabemos. Alguns mais do que os outros, mas nós sabemos que sim, nós somos pecadores. Somos pecadores que se reúnem, mas pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. É Cristo que nos une, é por Ele que nós estamos aqui. Somos pecadores sim, mas mesmo os pecadores, nós somos pecadores que estão caminhando nessa peregrinação. Estamos juntos com um só objetivo: glorificar e exaltar o nosso Deus. É isso que é o nosso objetivo em comum. Então, irmão, não deixe o defeito do seu irmão, não deixe as falhas, não deixe aquilo te parar, não. Você deve vir cultuar ao Senhor, você deve vir louvar ao Senhor. Essa é a alegria de pertencer à igreja, essa é a alegria de pertencer ao povo de Deus. Somos pecadores sim, mas redimidos pelo sangue do Cordeiro. Estamos aqui juntos, caminhando, para que a gente possa perseverar nessa jornada, nessa caminhada da fé. Juntos nós conseguiremos peregrinar, juntos nós conseguiremos perseverar. E o salmista continua, versículo 3: Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Tem um teólogo chamado Warren Wiersbe que ele diz que quando o salmista ele olha para a cidade, ele pensa em uma cidade unida, uma cidade segura. Assim como as pedras das paredes e as casas, elas eram ligadas firmemente umas às outras, firmemente estabelecidas, assim o povo de Deus era unido em sua adoração e o seu respeito ao trono. Então, todas as tribos, elas se juntavam, elas peregrinavam em direção a Jerusalém, e elas se juntavam naquele lugar, deixando as suas diferenças de lado, deixando as suas particularidades de lado, para se tornarem uma só, para se tornarem um só povo, uma só família, um só rebanho, uma só comunidade de adoradores. Esse é o nosso chamado. Isso faz parte de ser igreja. Povos distintos, com as suas diferenças, mas com um só propósito: a adoração e a glorificação do nosso Deus. E assim nós precisamos ser, ainda mais nos dias de hoje,
que a igreja é bombardeada, é constantemente atacada. Nós precisamos permanecer unidos, irmãos. Precisamos permanecer unidos, vivendo em amor. Assim nós precisamos ser. Precisamos caminhar essa caminhada, essa peregrinação. Não é somente pela comunhão do povo de Deus, não é somente para encontrar o nosso irmão, mas é de fato estar na presença do Senhor. Porque onde está a igreja do Senhor, há a presença dEle. É essa reunião que faz a igreja. É esse ajuntamento dos santos, esse ajuntamento do povo de Deus, que é a igreja. Devemos nos esforçar para nos manter reunidos. Diz lá em Efésios 4:3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o motivo da alegria desse ajuntamento não é somente o reencontro do povo, mas é a adoração ao nosso Deus. A adoração desse Deus que veio a esse mundo, se fez carne, subiu ao madeiro, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele que nos dá esperança. Ele é o motivo da paz do povo de Deus. Ele é o motivo da nossa expectativa no dia de amanhã. É esse o motivo que nos une. Então, Deus, Ele é o centro do nosso culto. Nós viemos aqui, domingo após domingo, cultuar a esse Deus. Não é a vida do meu irmão. Eu não venho aqui somente para olhar. Como é que fulano está? Qual será a roupa que ele está vindo hoje? Será que ele está bem? Será que ele está mal? Vou lá para me encontrar com meu irmão. Não é somente isso, mas é para cultuar a esse Deus. Por isso nós não podemos nos ater aos defeitos uns dos outros e achar neles motivos para deixar de comunhar, de ter comunhão. Deixar de comungar, não. Precisamos olhar para Cristo, porque Ele é o centro da nossa adoração. Ele é o centro do culto. É para Ele que nós temos que olhar. Deus deve ser sempre o centro do nosso culto. Então, por isso, quando nós viemos aqui, sentamos aí, a gente fica como julgadores, olhando assim, dizendo, não gostei do culto, não gostei do louvor. Essa introdução não foi muito legal. Essa oração inicial, ela não me deu um arrepio. Acho que não está legal o culto hoje. Acho que o clima está meio pesado. O culto é para Deus. O culto é uma adoração nossa, comunitária para Deus. Não é feito daqui para aí. É daí para Deus. Nós estamos juntos como igreja. O fato de nós estarmos aqui em cima, na plataforma, não quer dizer que nós estamos mais elevados. É para que você aí no fundo consiga me enxergar. Eu não sou maior do que ninguém. Eu sou um mordomo dessa palavra. Estamos juntos aqui como igreja, cultuando ao Senhor. Então o culto ele é comunitário. Somos nós clamando, louvando, exaltando o nosso Deus. E se o culto é para Deus, irmão, se você está insatisfeito, isso fala mais sobre você do que sobre a igreja. Porque você não está cultuando direito. Venha com o seu coração aberto, entendendo a importância e principalmente o privilégio que é estar aqui. O privilégio que é poder cultuar ao Senhor. Isso aqui é uma degustação daquilo que nós viveremos na eternidade com o nosso Deus. Isso aqui é uma degustação da Nova Jerusalém, porque aqui nós estamos como povo de Deus ajuntados, clamando e exaltando a esse Deus. Então, essa é a alegria de pertencer. Essa é a alegria de pertencer a essa família. Versículo 5. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Jerusalém, ele era o centro religioso e civil de Israel. Lá haviam dois ofícios, o ofício sacerdotal e o ofício real. E esses dois são os ofícios de Jesus Cristo. Então tudo aponta para quem Cristo é. Ele continua, orem pela paz em Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Aqui Deus nos ensina por intermédio do salmista, e esse salmista aqui é Davi, ele nos ensina a orar por paz. A orar por paz. Jerusalém é uma cidade que está sob constante ataque. Nós vemos isso até nos dias de hoje. Constantemente os seus inimigos estão querendo destruir Jerusalém. Isso era algo comum. E a igreja da mesma forma está sendo constantemente bombardeada, constantemente sob ataque. E nós precisamos como corpo, como membros de um corpo, orar pela igreja. Orar pela unidade da igreja. Não somente orar pela base, mas orar pela igreja universal. A igreja de Cristo. A igreja que está espalhada não só aqui nessa cidade, mas no estado, no país, em todos os cantos do mundo, em todos os povos, raças, nações e línguas. É por essa igreja que nós temos que orar. Orar pela sua unidade, orar para que haja paz. Orar para que nós possamos continuar cumprindo o nosso propósito como igreja aqui nesse mundo. Esse é o nosso papel como membro.
Não podemos simplesmente passar esse papel. Esse papel é do pastor, o pastor que tem que orar, o pastor que tem que levar a palavra. Não, somos nós que fazemos a igreja. É a nossa união. O pastor sozinho não faz igreja, é o ajuntamento do povo de Deus. E olha o que ele continua dizendo: haja paz dentro dos seus muros e segurança nas suas cidadelas. O salmista aqui, ele parece repetir o seu pedido. No versículo anterior, ele pediu para que orássemos por paz em Jerusalém, mas agora existe uma diferença. Ele ora a paz dentro dos muros de Jerusalém. Lembra que eu disse? Todos os povos, todas as tribos se juntavam em Jerusalém 3 vezes ao ano. Todos os povos com as suas diferenças, com as suas peculiaridades, se juntavam. E precisa haver paz no nosso meio também. Não pode haver divisão no corpo de Cristo. Não podemos caminhar em divisão. Precisamos juntos, uníssonos, adorar a esse Deus. Não pode haver divisão, precisa haver amor. Precisa haver amor. E vemos isso acontecendo muito hoje dentro das igrejas. Muito hoje. Intrigas, conflitos, divisões. Mas nós somos chamados para sermos pacificadores, para amarmos uns aos outros, para estarmos na igreja edificando uns aos outros. Esse é o nosso chamado. É por isso que nós estamos aqui. E enquanto a gente não compreender o privilégio que é fazer parte dessa família, irmão, se a gente não entender que não é mérito nosso, não é porque nós somos bons demais, não é pelas nossas obras, não é uma conquista nossa, é uma dádiva, é um privilégio estar aqui como corpo de Cristo. Precisamos ter esse sentimento, para que então a gente entenda a alegria de pertencer, a alegria de pertencer a esse povo, a alegria de pertencer a essa família. E aqui eu finalizo, versículo 8: em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o seu bem. Agora o próprio salmista ora. Agora o próprio salmista intercede, pensando nos seus irmãos, pensando nos seus amigos, ele pede por paz. Ele mesmo agora ora. Pois se há paz em Jerusalém, naquela época quando havia paz em Jerusalém, havia paz para todo o povo. Porque se eles estavam em guerra, eles não poderiam ir cultuar ao Senhor, não poderiam ir entregar as suas ofertas, não poderiam ir entregar o seu sacrifício. Então quando havia paz em Jerusalém, havia paz também para todo o povo. Precisamos orar por paz dentro da igreja. Precisamos orar por paz na igreja. Pensando em nossos irmãos, pensando em nossos amigos. Paz seja sobre vocês. Precisamos ter esse costume. Deixar a nossa oração egocêntrica de lado, quando nós oramos somente sobre os nossos bens, sobre os nossos milagres, as nossas realizações de sonho. É somente eu, Pai, que o Senhor me abençoe, a minha família, e os meus objetivos, e os meus sonhos. Deixar isso de lado e começar a orar pela comunidade. Começar a orar pelos nossos irmãos, pelas dificuldades uns dos outros, para que juntos a gente possa se edificar. Precisamos orar uns pelos outros. Esse deve ser o sentimento em nossos corações. Nos preocupar com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Hoje nós temos uma liberdade de vir adorar ao nosso Senhor. E se nós começarmos a ser perseguidos? Como é que nós vamos trazer o nosso familiar que está distante? Como é que nós vamos convidar o nosso amigo que não conhece a Cristo? Precisamos orar por paz. Precisamos entender que isso é um privilégio. Temos um privilégio de poder cultuar livremente ao nosso Deus, de poder nos reunir quantas vezes quiser. Se a gente quiser fazer culto segunda, terça, quarta, quinta, se a gente quiser fazer 2 cultos no domingo, 3 que até o final do ano talvez vai ter, a gente pode. Nós temos essa liberdade, devemos usufruir dela. Amém? Esse é o chamado para nós como igreja. No mundo contemporâneo, em que frequentemente nós tratamos a vida cristã como uma experiência privada, é o eu, sou eu orando, é eu no meu quarto, é o meu arrepio, é a minha sensação epidérmica. Nós somos chamados aqui, através desse salmo, que é um privilégio pertencer ao povo de Deus. É um privilégio estar em comunhão, um privilégio inestimável, estar aqui em comunhão, em comunidade, adorando a esse Deus. Aqui nós podemos desfrutar disso. Desfrutar de um pedacinho, de uma degustação da Nova Jerusalém. É aqui, na casa do Senhor.
O ajuntamento da igreja não é simplesmente um hábito religioso. Não é para cumprir a nossa agenda religiosa. Eu vou lá no domingo para receber as minhas bênçãos, para que o pastor ore lá, que a graça do nosso Senhor Jesus, vou receber lá a bênção e agora eu vou começar a semana bem. Não. Nós estamos aqui reunidos com um propósito. Isso aqui é um ensaio da eternidade, irmão. Isso aqui é um ensaio da eternidade. Meu irmão. Quando chegar esse grande dia, em que nós entraremos juntos na Jerusalém celestial, nós vamos contemplar face a face aquele que vestiu uma cruz de espinhos no nosso lugar, aquele que foi moído no madeiro, no meu e no seu lugar. Nós não fizemos nada para merecer isso, nada, absolutamente nada. Isso é graça, favor imerecido, é somente pela graça. Nós precisamos entender a importância que é ser igreja, irmão. Precisamos parar de tratar isso aqui como um clube social, em que a gente vem aqui encontrar o nosso irmão, ver se está tudo bem, pegar a nossa bênção para a semana e viver como se isso aqui não existisse. É um privilégio fazer parte desse povo. Há uma alegria em pertencer. Há uma alegria em pertencer ao povo de Deus. Por isso nós devemos orar pela igreja. Por isso que nós devemos edificar uns aos outros. Precisamos viver igreja de fato. Viver comunidade, viver igreja não é entrar aqui e ir embora como se nada tivesse acontecido. É se preocupar com o seu irmão. É sentir a falta. Poxa, cadê fulano que não estava aqui? Faz 2 semanas que eu não vejo ele. Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu posso ajudar? Será que eu posso aliviar o fardo desse irmão? Será que ele está passando por alguma dificuldade? É isso que é ser igreja, irmão. Olha, a gente se desdobra aqui como pastor, como presbitério, a gente tenta fazer isso ao máximo. Mas a gente não consegue perceber a falta de todo mundo. A gente pega durante a semana, a gente vai olhar a lista de membros, vai dizer, fulano estava, eu vi, eu não vi, é tanta gente que às vezes sai e a gente não vê, e a gente precisa se preocupar uns com os outros, é nossa responsabilidade. Você que é membro deste lugar, é sua responsabilidade também notar a falta de um irmão, perceber se ele está passando por alguma dificuldade, orar uns pelos outros, edificar, é nossa responsabilidade, é para isso que nós estamos aqui. Precisamos continuar, precisamos nos esforçar para frequentarmos o culto público, não abandonar por qualquer motivo. Choveu, eu não estou feliz hoje, não estou a fim de ir. É aí que você tem que vir. Não podemos abandonar a comunhão. Precisamos estar aqui. Precisamos continuar contribuindo. É com a sua contribuição que nós continuamos propagando o Evangelho de Cristo. É com a sua contribuição que este lugar continua aberto. E não somente isso, que famílias são ajudadas. Ontem nós fizemos uma ação social para uma comunidade aqui da nossa cidade. Cara, que privilégio fazer isso. Que privilégio junto com os irmãos estar lá. Sabe, aliviando, diminuindo as mazelas do pecado no mundo. Vai fazer uma diferença absurda, vai mudar a vida de alguém? Talvez não, mas como é bom estar como igreja, levando o Evangelho, derramando esse amor na vida das pessoas. Fizemos uma ação social com as crianças, irmão, que privilégio é isso? Então contribua, entenda a sua responsabilidade, entenda o privilégio que é isso. Olha, não é com pesar, é com amor. É entendendo essa dádiva que é fazer parte de uma comunidade. Fale da igreja para os seus amigos, convide os seus irmãos, convide os seus amigos de trabalho, seus amigos de faculdade, de estudo, não importa, convide. Faça esse convite como um mendigo que encontrou um lugar onde tem pão, porque nós fomos alcançados primeiro. Nós somos carentes, necessitados, e encontramos o lugar a casa do pão. Encontramos o lugar onde nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. É assim que nós devemos levar esse anúncio. Precisamos convidar, precisamos ter zelo por esse lugar. Então o convite nessa noite, irmão, é que você possa se alegrar em pertencer. Que você possa entender esse privilégio. Não sei quanto tempo isso pode durar, porque existem muitos lugares no mundo em que as pessoas não têm a liberdade que nós temos. Precisamos aproveitar. Precisamos desfrutar desse privilégio. Amém? Fique de pé nessa noite, vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti, Jesus. Somos gratos porque nós fomos alcançados pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus.
Somos gratos porque não há nada de bom em nós, mas o Senhor derrama da sua misericórdia sobre nossas vidas todos os dias, Pai. A sua misericórdia, a sua graça, o seu amor nos constrange, Pai. Nos ajuda a entender a nossa responsabilidade como igreja. Nos ajuda a ser uma igreja que prega o Teu Evangelho, que vive, meu Deus, a plenitude do Teu Evangelho. Nos ajuda a amar uns aos outros, nos ajuda a viver juntos como o corpo de Cristo, membros distintos, cada um com a sua diferença, cada um com a sua característica, mas juntos, formando o corpo cujo Cristo é o cabeça, Pai. Meu Deus, que privilégio é estar aqui. Que privilégio é estar em uma comunidade que prega o Teu Evangelho, que aponta para Cristo, que não tem um dono, mas Cristo é o cabeça dessa igreja, Pai. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado por poder ter irmãos que se preocupam uns com os outros, Pai. Nos ajuda a compreender essa dádiva, essa responsabilidade que é, meu Deus. Transforma os nossos corações. Nos ajuda para que mutuamente a gente possa se edificar, Jesus. E que a gente possa continuar essa peregrinação. Continuar peregrinando, continuar perseverando, até que naquele grande dia nós entraremos e reinaremos ao Teu lado, Pai. Esse é o nosso anseio. É por isso que estamos aqui com expectativa e com esperança, Pai. Porque nós sabemos que aquele que vem virá e não tardará. Essa esperança que está dentro da sua igreja, Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos. Obrigado, Jesus.